Nesta aula, vamos tratar das raízes da função polinomial de segundo grau. As raízes da função são os pontos onde o gráfico da função toca o eixo horizontal, o eixo x. Os pontos sobre a reta horizontal x têm coordenadas y igual a 0. Então, para calcularmos o valor destes pontos, temos que fazer com que o valor da função seja nulo, ou seja, f de x seja igual a 0. Como a forma geral de uma função quadrática é f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são os chamados coeficientes, para descobrir suas raízes, precisamos resolver a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, o f de x igual a 0. Quando a função é incompleta, essa tarefa é relativamente fácil. Veremos isso resolvendo o seguinte exemplo. Determine as raízes das seguintes funções quadráticas. Letra A. f de x igual a 2x ao quadrado menos 2. Como vimos, para determinar as raízes, basta fazer f de x ser igual a 0 e resolver a equação. Então, vamos fazer isso. 2x ao quadrado menos 2 é igual a 0. f de x igual a 0. Então, passando o 2 para o outro lado, 2x ao quadrado é igual a 2 positivo. Troco o sinal. Então, o x ao quadrado vai ser 2 dividido por 2. X ao quadrado é igual a 1. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o x vai ser mais ou menos raiz quadrada de 1. X igual a mais ou menos 1. Quando x for igual a 1 e x for igual a menos 1, a função toca o eixo x. Temos duas raízes. Letra B. f de x é igual a x ao quadrado menos 4. X ao quadrado menos 4 é igual a 0. X ao quadrado é igual a 4. Passei o menos 4 para o outro lado. Então, o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 4. Extrair raiz quadrada dos dois lados. Então, raiz quadrada de 4 é 2. O x vai ser mais ou menos 2. Quando x for igual a 2 e x igual a menos 2, a função toca o eixo x. São duas raízes. Letra C. f de x é igual a menos x ao quadrado menos 16. Igualando o f de x a 0, menos x ao quadrado menos 16 é igual a 0. Passando 16 para o outro lado, menos x ao quadrado é igual a 16. Troquei o sinal. Multiplicando tudo por menos 1, troco o sinal de tudo. X ao quadrado é igual a menos 16. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o x vai ser mais ou menos raiz quadrada de menos 16. Como não existe raiz real de um número negativo, não existem raízes para essa função. Ou seja, o seu gráfico não toca o eixo x. Nestes três exemplos, vimos apenas um tipo de função quadrática incompleta. Nestes casos, faltava o termo de x, ou seja, o coeficiente b igual a 0. Vamos ver mais outros exemplos envolvendo outras funções quadráticas incompletas, outro tipo. Determine as raízes das seguintes funções quadráticas. Letra A, f de x é igual a x ao quadrado mais x. Agora não tem o termo independente, ou seja, o c é igual a 0, o coeficiente c, aquele número que não multiplica o x. Para resolver e achar as raízes, basta igualar o f de x a 0. Então, x ao quadrado mais x tem que ser igual a 0. Como tem x nos dois termos, podemos colocá-lo em evidência. Então, fica x vezes x mais 1 é igual a 0. Para que a expressão da esquerda seja nula, basta que um dos fatores seja nulo. Então, a primeira solução, x' vai ser x igual a 0. Quando x for igual a 0, 0 vezes qualquer coisa é 0. A outra possibilidade é quando x mais 1 for igual a 0. Então, teremos uma outra raiz. X duas linhas, a segunda raiz será menos 1. Então, temos duas raízes. Quando x igual a 0 ou x igual a menos 1,
a função é nula, ou seja, o seu gráfico toca o eixo x nesses pontos. Letra B. f de x é igual a menos 2x ao quadrado mais 4x. Novamente, para achar as raízes, igualamos tudo a zero. O f de x tem que ser igual a zero. Então, menos 2x ao quadrado mais 4x é igual a zero. Como os dois termos são divisíveis por 2, podemos simplificar. Dividindo tudo por 2, fica menos x ao quadrado mais 2x é igual a zero. Agora, como ambos os termos têm x, podemos colocar o x em evidência. Aí vai ficar menos x mais 2, só que eu vou escrever na ordem 2 menos x. Faz diferença. Então, a equação se tornou x vezes 2 menos x é igual a zero. Para que a expressão seja nula, basta que um dos dois fatores seja nulo. Então, x tem que ser igual a zero, a primeira função. Quando x for zero, esse produto vai dar zero. A outra possibilidade é quando 2 menos x for igual a zero. Passando 2 para o outro lado, menos x é igual a menos 2. Multiplicando por menos 1, x é igual a 2. Então, temos duas raízes. Quando x é igual a zero e x igual a 2, a função é nula. E o seu gráfico toca o eixo x. Letra C. f de x é igual a x ao quadrado menos 8x. Para achar as raízes, igualamos a zero. X ao quadrado menos 8x é igual a zero. Como tem x nos dois termos, colocamos o x em evidência. X vezes x menos 8 é igual a zero. Para que a expressão seja nula, basta que um dos fatores seja nulo. Quando x for igual a zero, a expressão será nula. Então, a primeira raiz, x igual a zero. Ou quando x menos 8 for igual a zero. Passando o menos 8 para o outro lado, x igual a 8. Então, as raízes são x igual a zero e x igual a 8. O gráfico da função toca o eixo x nestes pontos. Calcular o valor das raízes nos permite esboçar o gráfico da função quadrática muito facilmente. Vamos ver como isso acontece para os seguintes exemplos. Esboce o gráfico das funções seguintes. Letra A. f de x é igual a 2x ao quadrado menos 2. Na aula anterior, vimos que o coeficiente c é o ponto onde a curva toca o eixo y. O coeficiente c é aquele número sozinho, sem multiplicar por x. Neste caso, o coeficiente c é menos 2. Então, a curva vai tocar o eixo y no ponto menos 2. As raízes são 2x ao quadrado menos 2 igual a 0, 2x ao quadrado é igual a 2, x ao quadrado é igual a 2 sobre 2, que é igual a 1. O x vai ser mais ou menos raiz de 1, que é igual a mais ou menos 1. Já fizemos isso no exemplo anterior. Então, essa função também vai tocar o eixo x nos pontos 1 e menos 1. Como o termo quadrático é positivo, ou seja, o coeficiente a é maior do que zero, a parábola é côncava para cima e passa por esses 3 pontos que marcamos. Então, o gráfico já fica desenhado aí, esboçado. Muito fácil. Letra B. f de x é igual a menos x ao quadrado menos 16. Sabemos que a curva toca o eixo y no ponto 0, menos 16, porque o coeficiente c é igual a menos 16, como já falamos antes. Para achar as raízes, igualamos a função a zero. Então, menos x ao quadrado menos 16 é igual a zero. Menos x ao quadrado é igual a 16, multiplicando por menos 1, x ao quadrado é igual a menos 16. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, x vai ser mais ou menos a raiz de menos 16. Como não existe raiz quadrada de número negativo, não existe raiz real. A curva não toca o eixo x. Como o termo quadrático é negativo, é uma parábola côncava para baixo. Precisamos de pelo menos mais 2 pontos para poder esboçar com certeza o gráfico da função. Então, para isso, vamos pegar 2 pontos simétricos. Vamos calcular o f de 2,
o valor da função quando x é igual a 2 e o valor da função quando x é igual a menos 2. O f de 2 vai ser menos 2 ao quadrado menos 16. No lugar do x eu coloquei o 2. 2 ao quadrado é 4, então fica menos 4 menos 16, que é igual a menos 20. Então, o ponto vai ser 2 menos 20. O f de menos 2 vai ser menos 2 ao quadrado menos 16. Menos 2 ao quadrado, número negativo elevado ao expoente par é positivo, então dá 4. Tem um menos lá de fora, menos 4 menos 16 menos 20, mesmo valor. Então, a função vai passar pelo ponto x igual a menos 2, y igual a menos 20. Como a parábola é côncava para baixo, já podemos traçar o gráfico da função. Letra C. F de x é igual a x ao quadrado mais x. As raízes são x ao quadrado mais x tem que ser igual a zero. Então, colocando x em evidência, x vezes x mais 1 igual a zero. Então, uma das soluções é x igual a zero. A outra é quando x mais 1 for igual a zero ou x igual a menos 1. Então, a função toca o eixo x nos pontos menos 1 e 0. Perceba que nessa função do segundo grau não existe aquele número independente, o coeficiente c. Então, ele vale 0. Então, nós já vimos aí que o ponto 0, 0 faz parte do gráfico da função. O ponto onde a reta toca o eixo y é igual ao ponto onde ela toca o eixo x. Coincidiu aí com a origem. Como o termo quadrático é positivo, é uma parábola côncava para cima. Então, um esboço do gráfico dessa função está mostrado aí. Nos próximos vídeos, vamos tratar das raízes da função quadrática completa. Por hora, tente fazer esses exercícios para fixarmos o que estudamos. Esboce o gráfico das seguintes funções quadráticas incompletas. Determine suas raízes quando houver. Letra A. Y é igual a 3x ao quadrado menos 6x. Letra B. Y é igual a menos x ao quadrado mais x. Letra C. Y é igual a x ao quadrado mais 25. Letra D. Y é igual a 2x ao quadrado menos 8. Letra E. Y é igual a menos x ao quadrado menos 9. E letra F. Y é igual a 8 menos 2x ao quadrado. Na próxima aula, acompanhe a resolução.